Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Embora que as notícias em todos os jornais, sites, blogs tragam aí a atual situação em que o planeta vive, embora a gente comente muito por estarmos ao lado da Venezuela, mas o certo, o correto a afirmar aqui é que neste momento temos que voltar os nossos olhares para muitas partes do planeta por conta dos efeitos do El Niño. Todo mundo está acompanhando aí nas redes sociais. Se você que não está acompanhando, mas tem assistido aí os principais noticiários no seu televisor, principalmente quem mora no interior, não tem entendido muito bem sobre a questão dos efeitos climáticos. Não é uma realidade só de Roraima, que no momento vive com as cheias, mas logo, logo esse cenário vai mudar para uma grande estiagem, um grande período de seca. É até chato começar o programa assim, mas a veia jornalística ela grita mais alto, então eu tenho que começar trazendo as atualizações. Muitas são as campanhas em prol do povo venezuelano. O Brasil, através do governo federal, já manifestou seu apoio, ajuda humanitária. Peru e entre outros países, mais de 100 vítimas fatais, muitos feridos nesse terremoto de magnitude 7 ponto e alguma coisa. Paralelo a isso, outros países também sofreram alguns abalos sísmicos. Aqui no Brasil, os efeitos também estão alcançando alguns estados, não através de terremotos, mas muitos alagamentos, alguns estados sofrendo com a estiagem. As previsões, segundo os meteorologistas, cientistas, estudiosos da área, falam que o Brasil também se prepara para uma grande massa de ar frio, principalmente que vai atingir ali o sul do país. Então esse é um momento de muita atenção e a preocupação maior são com as fake news e os golpes. Eu falei tudo isso aqui para chegar nesse ponto principal, dos golpes. Eu tenho recebido muitas mensagens dos venezuelanos chamando a atenção para que as pessoas busquem as fontes reais para não estarem fazendo doações em pessoas que se aproveitam desses momentos dizendo que estão fazendo campanhas para arrecadar dinheiro, só que não vai chegar um vintém para essas vítimas que realmente precisam da mão amiga da nação brasileira e de demais nações aí que acompanham a situação da Venezuela. Então busque as fontes, não aceite mensagens duvidosas, não passe seus dados para mensagens duvidosas, nem faça Pix também para pessoas físicas. Procurem sempre as ONGs, as instituições que tenham aí nome, sobrenome, CNPJ e que estejam à frente dessas campanhas. A bem verdade é que a destruição foi muito grande. A questão da ajuda humanitária para aquele país é extremamente importante. Muita gente perdeu absolutamente tudo. A casa veio abaixo, apartamentos vieram abaixo, muitas unidades hospitalares, centros administrativos e agora realmente é o momento de ajudar. Paralelo a isso, também procure outras campanhas que estão sendo encabeçadas para ajudar a nossa nação, como eu falei, em vários estados, que também começam a sentir a força do El Niño, que segundo os meteorologistas, vai se intensificar agora em junho e poderemos sentir os efeitos desse fenômeno, que está muito mais forte neste ano de 2026, até o final do ano, ali por meados de novembro. Então, guardem suas energias e ajudem sempre que você puder ajudar. Dito isso, a sala de imprensa está no ar. Um programa que sempre traz gente bacana, gente bonita, gente com um currículo de encher os olhos. E eu quero começar o bate-papo de hoje. Eu não sei, gente, mas eu sempre digo para vocês que eu tenho aí anos e anos batalhinha de apresentadora, de entrevistadora. Faço isso com os pés nas costas. Mas tem umas entrevistas que elas me deixam professor Imbérê de saia justíssima. E essa é uma, por conta da pessoa, do que o senhor representa, do seu legado, da sua história. Hoje eu estou de frente com um imortal da Academia Roraimense de Letras, um roraimado até o tutano, que está aqui entre nós, que contribuiu e contribui com a história de Roraima, que tem levado Roraima ao topo, colocou o nosso estado no mapa da literatura didática. Eu vou conversar hoje com a Imbérê, mas antes de dar aqui o nosso olá para ele,
Eu queria pegar o gancho ali dos nossos bastidores, conversando ele, Elismar Ramos e Carlos Alberto, ele falando que ele não consegue, né? Assim, ele falou, poxa, mas como? Quem que me indicou? Tá super cotado ali na Guiana, sendo convidado para solenidades, representando inclusive o Brasil. Você é o representante do Brasil, professor Emberê. Ele disse, quem que me indica? E quando ele vai encontrar as pessoas que fazem essa indicação, são pessoas que não são ali do cotidiano da vida dele. E eu perguntei, é modéstia mesmo? Ou o senhor não consegue mesmo mensurar o quanto que o senhor tem contribuído com o nosso estado de Roraima e, obviamente, com o Brasil? Professor Emberê, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação enorme estar hoje, agora aqui com você para participar dessa conversa, porque, veja bem, as oportunidades são raras, porque as coisas se apresentam no seu devido momento. Eu estou satisfeito de estar aqui, de ter recebido o convite, de estar aqui com você e, naquilo que eu puder colaborar para esclarecer, trazer informações, para abrilhantar o seu programa, eu estou aqui de bom grado e espero poder corresponder à sua expectativa. Mas é isso mesmo, o senhor não consegue mensurar o tamanho que o senhor representa para nós? Então, veja... Eu sei que é chato a gente falar da gente mesmo, né, professor? Veja, isso é uma coisa assim... Eu, antes de mais nada, sou um cara que gosto muito de viajar. Eu já fui, por incrível que pareça, a 134 países no mundo. Caramba. E sempre que eu viajo, eu levo 1, 2 ou 3 livros meus e procuram deixar na biblioteca da capital daquele país. Então, eu tenho meus livros em Moscou, em Tóquio, nas capitais da América do Sul todas. Para quê? Para que Roraima, o Brasil, notadamente Roraima, seja conhecido. E, obviamente, que quando eu deixo meu livro lá na biblioteca de Moscou, as pessoas dizem assim, mas deixou lá, um livro escrito em português? Não. Se os caras de lá estão interessados em alguma coisa, eles vão traduzir aquilo que está escrito naquele livro e vão utilizar nos seus conteúdos. Por isso é que eu, graças a Deus, tenho o meu nome espalhado pelo mundo inteiro. E na medida em que meu nome está espalhado pelo mundo inteiro, Roraima também. Tá junto. Porque eu sou roraimense. Aliás, eu sou um roraimense, nasci aqui em 1900. Nasceu aqui, roraimense. 1900. Então eu já comecei minha entrevista errada lhe chamando de roraimado. O senhor é daqui? Sou roraimense, da Gema. Olha aí. Nasci aqui em 1946. E tenho orgulho disso, porque quando eu fui estudar, estudei no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ficar por lá, de fazer concurso em outros estados, etc. e tal, mas eu não queria. O que eu queria era retornar para cá, para dar a minha contribuição ao meu estado de Roraima. Inclusive eu até quero lhe pedir desculpa e pedir desculpa às pessoas. Ah, é gafe dela. Não, não é gafe. É porque ele estava contando ali a história dele, como ele falou, ele é muito viajado. E aí eu estava quietinha no meu canto, porque eram 2 gigantes ali. Estava ele e o Carlos Alberto conversando, e de histórias, assim, preciosíssimas. Inclusive, o senhor estava me contando que o senhor é o que é hoje, mas lá atrás, bem lá atrás, o senhor começou tentando traçar seus caminhos pela medicina veterinária. Não, veja, se eu posso contar alguma coisa dos meus caminhos, eu nasci aqui em Boa Vista, em 1946, de uma família pobre, bastante pobre, e meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Então, imagina só, um casal de pessoas pobres criar, alimentar 10 filhos. E o que aconteceu? Os meus irmãos, os mais velhos que eu, não tiveram coragem de prosseguir, porque aqui, naquela época, se estudava só até o ginásio. Não tinha mais nada aqui depois do ginásio. E eu fiz o ginásio, e quando terminei o ginásio, meu pai, que era analfabeto, mas era um sujeito de muita perspectiva de vida,
Disse, meu filho, e agora? Casualmente, eu tinha assistido a um filme ali já em Brasil, no Cine Teatro Boa Vista. O cinema era lá, né? Era lá. Em que eu vi uma fotografia de um negócio chamado Praia de Copacabana. Aquilo gravou na minha mente, eu tinha 12 para 13 anos. Botei na minha mente, só para mim, se é para lá que eu vou. Um dia é Copacabana, é no Rio de Janeiro. Então, quando eu terminei o ginásio, meu pai perguntou, meu filho, e agora? O que você quer estudar? Disse, pai, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Isso foi um choque, porque meu pai reuniu meus irmãos, minha mãe, etc., para dizer do meu intento. E eu não tive nenhum voto a favor. Todo mundo foi contra. Não pode, não tem dinheiro, não dá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e tal. E meu pai ouviu tudo aquilo e no final disse, mas você vai para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha saído de Boa Vista para lugar nenhum. Eu nunca tinha andado de avião. Eu não sabia nada do Brasil. Mas meu pai foi destemido, ele pediu dinheiro emprestado no banco, me deu o dinheiro, eu comprei a passagem. E aí aconteceu um lance impressionante, porque quando eu estou na nossa casinha aqui, preparando para ir para o Rio de Janeiro, chegou uma senhora. Disse, olha, eu ouvi falar que você vai para o Rio de Janeiro, você pode levar essa carta para o meu filho? Eu não conhecia nenhuma pessoa no Rio de Janeiro. Aí eu falei, mas quem é seu filho? É o Hitler. O Hitler? Fiquei pensando, na Segunda Guerra Mundial. O Hitler que eu conheço... Não, ele é meu filho, estuda direito lá, não sei o que é e tal. Eu levo. Ela me deu uma carta e me deu um pacote de carne seca com queijo, não sei o que, estava dentro da mala. Antigamente tinha muito disso. As lembranças eram assim, né? Carne seca. E lá eu viajei. Cheguei no aeroporto Santos Dumont e passei uma situação inacreditável. Por quê? Porque eu digo agora, como é que eu chego aqui na... O que eu faço agora? Para onde eu vou? Como é que eu encontro com o Hitler? Fiquei ali no aeroporto, perguntei de uma pessoa, disse, como é que eu faço? Não, você tem que entrar numa fila e tomar um táxi. O óbvio, né? Mas eu não conhecia essa palavra fila, porque aqui para nós, fila era cobrinha. E lá chamava de fila. E táxi, esse nome então não existia, porque aqui não tinha carro. É, muito pequenininho. Aí fiquei pensando, e agora? Ele me deu a informação toda e eu não sei o que é que eu faço. Mas eu vi as pessoas fazendo ali a fila e pegando que lembrava um táxi. A cobrinha daqui, né? Eu entrei ali e tal, entrei no carro, o cara deu a partida, olhou para mim, disse, Zona Norte ou Zona Sul? Tem uma pergunta mais fácil. Não sabia nada, não respondi. Ele andou um pouquinho, já ficou meio zangado, Zona Norte ou Zona Sul? E eu nem respondi. Na terceira, ele disse, onde tu vai, rapaz? Eu digo, sim, eu vou aqui para esse endereço. Então, assim, eu cheguei no Rio de Janeiro, e lá, para economizar história, encontrei com Hitler e tal. Quando eu estou lá na República, onde o Hitler morava, eu queria mandar uma carta para cá, que naquela época não tinha telefone, contando a viagem. Fiz a carta, etc. Procurei uma agência do Correio, botei a carta e voltei para a República dos Estudantes, onde o Hitler morava. Antes de chegar na República, eu vi que a República pegou fogo. Oh, meu pai. Um incêndio. Tudo as minhas coisas estão lá. Minha malinha, o restinho do dinheiro que meu pai me deu, a transferência do JEC, porque eu fui para estudar, mas eu não tinha escola, eu não tinha onde comer, eu não tinha onde dormir, não tinha nada. E pegou fogo. E agora? Eu vou avançando, o bombeiro não pode e tal, não sei o que, vai impedir. Fiquei lá, desesperado, procurando um momento. Até que o bombeiro deu uma chance, eu fui lá, entrei na casa recém-queimada e eu vi as minhas coisas espalhadas dentro d'água e tal. Eu falei, aqui eu não vou ficar, não, vou embora para Boa Vista, que lá é... Mas aí, o senhor falou que naquela época, obviamente, não tinha telefone, não era essa rapidez de hoje, né? Com tudo incendiado, sem dinheiro, seu pai falou que ele fez um empréstimo para você. Como é que foi esse retorno? Mas antes, então, o senhor ainda conseguiu chegar... Não, mas escute só. Em Copacabana, nesse período Não, mas aí? escute só. Meu Deus. Eu estou lá desesperado quando os demais estudantes foram chegando, inclusive o Hitler. Falei, Hitler, eu não vou ficar aqui não, vou embora para Boa Vista. Queria saber se tu tem dinheiro para comprar a passagem de volta.
Ele falou, não tenho. Aí ficamos naquele desespero e tal, mas eu vou levar, eu vou te dar o endereço de uma pessoa que foi governador lá no território do Rio Branco. Teu pai conhece ele conhece teu pai. Vê o que ele pode fazer por ti. Me deu o endereço, nunca mais chamado Hélio Araújo, que foi governador aqui na época década de 50. Então eu fui lá com ele, depois de praticamente uma semana sujo, fedorento, com a roupa, que só a única que tinha era que eu estava vestido. Foi que sobrou no corpo? Fui lá para ele, contei a história e tal. Ele disse, eu fui lá, veja, ele foi governador aqui, lá no Rio de Janeiro, ele era autoridade. Ele era presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas, lá do Rio de Janeiro. Paletó e gravata, todo chique e tal, e aquele menino todo lascado. Meu filho, é o seguinte, vamos descer, vamos almoçar. Aí ele me levou a um restaurante que ele comia, um restaurante bacana. A mesa tinha toalha. A primeira vez que eu comi na minha vida, uma mesa que tinha toalha. Dali ele me levou para um amigo dele, que era gerente do Banco do Brasil, uma agência grande. Eu fui com ele, contei toda a minha história lá para ele. Sim, com um detalhe. Nessa queimada, que eu consegui recolher pedaços do dinheiro que meu pai me deu, queimado. Botei tudo num papel para provar que o meu dinheiro queimou. Eu levei lá e mostrei para esse cara do Banco do Brasil. E ele viu tudo ali e tal. Você pode deixar aqui comigo? Posso, não vale nada. Deixei lá. Passado um dia ou 2 dias, o Hitler chegou para mim e falou, um cara lá do Banco do Brasil ligou, quer falar contigo. Está aqui o endereço dele, vai lá, não sei o que e tal. E eu fui lá. Casa do cara, uma casa de rico, bacana, ele era católico, tinha santo em tudo que era canto e tal. Cheguei na hora da janta, jantei ali, não sei o que e tal. Quando terminei, ele falou, esse envelope aqui para você com dinheiro. O Banco do Brasil tem um programa que dinheiro queimado, rasgado, destruído, não sei o que, ele substitui por novos. Eu não estou lhe dando. Isso aqui é o Banco do Brasil que tem devolvendo. Eu fiquei feliz da vida, agora eu vou embora para Boa Vista. Mas quando eu estou nessa euforia, ele me deu um segundo envelope. Eu fiquei tão eufórico que eu não abri o segundo envelope, porque eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, abri o envelope. Era uma bolsa de estudo no melhor colégio, o mais caro colégio do Rio de Janeiro, chamado da Associação Cristã de Moço, ACM. Para você ter uma ideia, o dinheiro que meu pai, que eu estava recebido do Banco do Brasil de volta, era 30 mil cruzeiros. A mensalidade da ACM, do colégio, era 150 mil. Oh, meu Deus. Lá só estudava estudante rico. E eu era o lascado. Peguei aquele envelope, fui lá na ACM para me matricular. Quando eu cheguei lá, que disse que eu queria falar com o diretor. Quem? Falar com quem? Com o diretor. Vixe, vai para lá. Mas eu fiquei ali insistindo. Onde é a sala dele? Eu descobri. Fiquei lá de plantão. Daqui a pouco lá vem o professor, todo bacana e tal, e eu avancei. Acho que eu queria falar com ele. O que você quer? Eu falei, não, eu tenho esse envelope aqui, professor. Professor JJ da Silva, diretor da Zé. Quando ele abriu o envelope, entra aqui, sente aí. Aí sentei lá, tocou a campainha, veio um cara lá da secretaria, matricule esse menino aí. Então eu fui matriculado para fazer, naquela época era o científico, depois do ginásio. E lá eu fiquei. Só que o êxito é filho da audácia. Lá, com os colegas ricos, científicos estudavam física, química e biologia. Eles não queriam saber disso. E eu me dediquei a física, química e biologia e recebia convite dos colegas para almoçar em casa. Vamos fazer aquele trabalho. No meio da nata. Resultado, lá para o meio do ano, eleição para presidente do Grêmio. Vamos te eleger. Eu não tenho condições. Não, me elegeram presidente do Grêmio. E eu, então, como presidente do Grêmio, falava direto com o diretor, não sei o quê, tal. Mas a bolsa era por 1 ano. E o científico era 3 anos. Quando está se aproximando do final do ano, eu fui lá com o diretor, disse, diretor, eu vim aqui, tal, porque eu não tenho dinheiro para pagar, não sei o quê e tal, e a bolsa é por 1 ano, está terminando, etc. E eu queria a transferência, eu procurar um colégio do governo, porque esse era privado, né? Não, meu filho, no próximo ano você estuda aqui por minha conta. Caramba, professor. Então, essas dificuldades que eu enfrentei, eu sempre relato, porque ainda existe hoje pessoas, crianças, jovens,
que ficam assim meio desnorteados, não sabe como é que faz, não sei o que e tal. Não tenha medo, enfrente as dificuldades, que o êxito é filho da audácia. Êxito, filho da O audácia. êxito é filho da audácia. Então, essa história eu sempre conto para meus filhos, conto para outros, etc., porque é uma história que eu vivi e que resultou nessa coisa que hoje é a minha vida. Eu vou já ler aqui seu currículo, mas eu queria fazer uma pergunta para finalizar essa parte aqui. Que o senhor saiu daqui com um objetivo, um sonho, que foi de ir ao Rio de Janeiro para conhecer a praia de Copacabana. O senhor pode contar sobre esse encontro, seu primeiro banho de mar, como foi? Veja, Copacabana é um ponto fantástico do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil, e eu não fui morar em Copacabana. O Hitler não morava em Copacabana, morava no centro da cidade. Mas um dia, por essas coisas da vida, fomos ver Copacabana. E eu vi com meus olhos aquilo que eu vi na fotografia aqui em Boa Vista. Eu nunca morei em Copacabana, mas frequentei bastante a praia de Copacabana. Naquela época era muito mais tranquilo do que hoje em termos de violência, etc. e tal. Muito bem. Bom, gente, você está ouvindo aí a voz de Aimberê Freitas, o escritor que colocou o Roraima no mapa da literatura didática. Essa manchete, ele estava falando ali nos bastidores, como eu falei no início aqui do programa, estávamos eu, ele, o Irismar e Carlos Alberto, mais eles três do que eu ali, eu estava mais de ouvinte, e ele falando assim que às vezes ele dá um Google para olhar o que se fala a respeito. E eu também dei esse Google. E eu fiquei muito assim, orgulhosa de ver o quanto que o Google fala a seu respeito. E muita coisa sobre o senhor. E quando eu fui buscar matérias sobre, eu encontrei a primeira da sua ida no podcast da minha querida Marleide Cavalcante. E a manchete era essa. E eu vou ler aqui um pouquinho o esboço que está lá. O escritor que colocou o Roraima no mapa da literatura didática, autor de 44 obras que retratam a geografia, a história, viagens e curiosidades da região. Suas obras amplamente utilizadas na rede de ensino, pesquisas e até em concursos públicos. Refletem um profundo compromisso com a valorização do Estado e da Amazônia, tudo catalogado. As obras, no caso, são todas catalogadas, com um trabalho que ele descreve como um guia literário de seus livros. Tudo organizado, bonitinho, tema por tema. Ele é um renomado escritor, professor, pesquisador, considerado um dos maiores historiadores e geógrafos de Roraima. Ele é autor de dezenas de livros voltados à história, geografia, economia e atualidades da região, que são amplamente utilizados. Esse trecho aqui, que está sendo repetido, já foi na parte do Google. Já tem aqui uns recortes do Google. Aí o Google fala assim, de sua trajetória e principais detalhes inclui. Aí está lá, formação acadêmica. Possui mestrado em administração pública pela FGV. Doutorado em ciências e engenharia de transportes pela COP, o FRJ. Professor universitário, foi diretor-presidente do Instituto Aimberê Freitas, integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. É autor de livros fundamentais sobre o Estado com destaque para obras, geografia e história de Roraima, além de títulos como Fronteira Brasil-Venezuela, Encontros e Desencontros e Questões Indígenas de Roraima. Como eu falei, são 44 livros e obras que eu faço questão nesse momento de dizer ainda em vida, porque essas homenagens devem ser feitas em vida. Tem muita coisa ainda que nós não contamos para você porque não deu tempo, porque esse homem tem muito conteúdo para nos contar. Eu quero, professor, lhe convidar aqui para outros podcasts, para nós falarmos também da sua trajetória lá na Guiana, da ferrovia que no futuro se chamará Ferrovia Aimberê Freitas. Tenho que contar isso para vocês. Quero dizer para o senhor que o senhor é um orgulho de Roraima. Eu tenho orgulho hoje de lhe entrevistar aqui. Lhe peço desculpas se ficou alguma coisa no ar. Quero lhe convidar para retornar muitas outras vezes e dizer que se nós somos ricos e se nós estamos hoje no topo, como o senhor colocou aqui, Roraima tem o poder de surpreender o Brasil, tem por pessoas como o senhor, que conseguem nos levar no topo desse país. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Eu só queria deixar
registrar aqui para você uma coisa importante. De todos esses livros que eu escrevi, um se destaca sobre todos os outros, que é Geografia e História de Roraima. Esse livro, Geografia e História de Roraima, está hoje na 12ª edição. Já vendeu aqui em Roraima 72 mil exemplares. Vender livro é difícil, mas quem vem para cá fazer concurso e não lê o livro Geografia e História de Roraima do Emberê não passa. Isso é fundamental. E como nasceu esse livro? Só para concluir. Eu levei meus filhos para estudar, quando eu fui fazer o mestrado em São Paulo, levei meus filhos lá, matriculei num colégio. E durante o dia eu conversava com eles sobre o dia a dia do colégio, etc. E tal. Fiquei 3 anos lá em São Paulo. Notei que eles aprenderam muita coisa de São Paulo. Terminado o mestrado, eu vim para cá, matriculei os meninos aqui no colégio Euclides da Cunha. E meses depois, eu fui conversar com eles sobre Roraima. Notei que eles não sabiam nada de Roraima. Aí eu fiquei indignado. Fui lá no colégio falar com a diretora. Diretora, meus filhos aqui, contei essa história toda. Conversa aí com a diretora pedagógica. Fui lá conversar com a diretora pedagógica. Contei a história de novo, todinha. Professora, por que meus filhos não sabem nada de Roraima? Todos nasceram aqui como eu e não sabem de São Paulo, Rio Tietê, não sei o quê, não sabem nada de Roraima. Aí ela disse, porque não tem um texto. Eu falei, não tem um texto? Isso era 1993 por aí, né? Então eu fui para casa com a cabeça, vou escrever esse texto, Geografia e História de Roraima. E já está na 12ª edição. Esse é o livro que faz sucesso, que leva o nome do Emberê e de Roraima pelo mundo afora. Muito bem. Gente, Emberê Freitas, orgulho de Roraima, imortal da Academia Roraimense de Letras e hoje entrevistado do Sala de Imprensa. E no próximo bloco vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Te aguardo. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta com Sala de Imprensa e neste segundo bloco nós vamos falar sobre empreendedorismo, ou melhor, o empreendedorismo feminino. E o empreendedorismo nato raiz, porque a minha convidada de hoje, ela é dona da marca que leva o nome dela. É uma convidada muito especial, muito querida, porque ela, além de ser uma empreendedora, ela tem um trabalho social de acolhimento muito grande, porque é uma área que trabalha muitas vertentes. Tem as que são por estética mesmo, né? Mas tem as clientes que são por necessidade, por questão de saúde e autoestima. E então, nesse quesito, saúde, autoestima, entra a parte social do trabalho dela. Estou falando agora de Darlene Santana, que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Muito bem. Quantos anos de mercado? Tenho 7 anos. 7 anos. De mercado, mas de marca própria só tenho 3. 3. Cintas modeladoras da Darlene Santana. Exatamente. Que, inclusive, você falou que a novidade hoje, o foco da nossa pauta é falar que a cinta se tornou um acessório, uma peça de roupa. Sim, é um acessório necessário para o nosso dia. Não vou mudar aqui, não é roupa, é um acessório necessário para o nosso dia. É um acessório de transformação. Nós precisamos estar o tempo todo melhorando o nosso corpo, a nossa postura, a modelagem corporal. Então, meu amor, sem fazer assim, né? Com muita delicadeza por causa do som, levante-se para que aquela câmera possa mostrar esse acessório necessário. Que cintura é essa dessa mulher, gente? Um acessório necessário. Baixa só um pouquinho aí. Ó, você que está me ouvindo não vai ver, mas corre pro canal do YouTube Rádio Roraima Oficial que você vai ver desse acessório necessário que a Darlene fala. O negócio que ela veste isso, Batalha, a gente tem a impressão de que não sofre, de que não dói, que não pesa, que não dá trabalho, né? E ela usa de uma maneira tão natural. Natural, porque é uma peça versátil para ser usado no dia. A minha marca foi confeccionada pensando nisso, no conforto. Isso, defenda a sua marca, pensando no das clientes. E aí, deu tão certo a marca da Darlene que ela hoje também consegue modelar os homens. Eu vejo muitos vídeos na sua rede social de homens também aderindo agora a essa questão das malhas, das cintas modeladoras. Postural e também os atletas. Eles necessitam de algo que auxilie na modelagem, né, da parte da cintura para
melhorar o ângulo da dorsal, né? Então, assim, é necessário para mulher, para homem, é algo inovador. Inovador, muito bem. Bom, você trouxe aqui para a gente olhar 4 modelos. Sim. Na verdade, 3, porque trouxe 2 exatamente. cores. A cinta faixa, que é uma cinta... Essa aqui, né? É, a cinta faixa. Esse modelo é um modelo compressivo que trabalha toda a parte abdominal. Modelar o abdômen. Uma pergunta bem de leiga, porque ele parece muito com um corselet. Qual a diferença do corselet? Para a faixa? O corselet, ele era uma peça antiga. As mulheres antigas usavam um espartilho, né? Tinha uma modelagem bem curta e tinha uma fita, não, uma linha que puxava. Um corselet, que se chama o espartilho, era só para afinar a cintura. Modernizou. Momentâneo. Isso, né? Era só a cintura. A faixa, a cinta, ela vem para trabalhar a postura, a modelagem, a compressão auxilia na diminuição de retenção de líquido, então auxilia para você usar no seu dia, no pós-cirúrgico. É uma cinta versátil. Eu preciso de algo que me auxilie na postura, na execução de exercícios. Cinta faixa. Ela é mais reforçada, ela contém as barbatanas com ponteiras justamente para isso. Um recorte que deixa os seios, né, livre, assim, confortável, tanto para o homem quanto para as mulheres. Todo estruturado. Você pode ver que e tem bem reforçado, né? Exatamente. Tanto na frente, aqui, ó, esse recorte é para acompanhar o nosso contorno. Nas costas também. Olha só. Acompanhar o contorno aqui, ó, do nosso tronco. Sim. Por isso que ela é confortável. As nossas peças são confeccionadas para acompanhar o contorno corporal. Além da modelagem, né, que causa. Você trabalha sob medida? Se a pessoa chegar lá e disser, Darlene, eu quero uma sob medida, porque... Dos nossos modelos, sim. Eu quero esse modelo aqui, micro extra PP. Eu quero a menor cinta que tem. Aí eu confecciono. Eu quero curta, porque o meu tronco, eu sou baixinha, eu quero uma cinta. Aí eu faço dos meus modelos. Aí eu mando confeccionar. Eu quero uma cinta bem curtinha, só para parte da cintura. Aí a gente confecciona. Muito bem. Essa aqui é a faixa. Exatamente. Recomendada para homens e mulheres. Exatamente. Muito bem. Depois vem a cinta moderna, que é a cinta camisete com bojo e sem bojo. Que é essa que você está usando? Isso, é esse modelinho aqui. Camisete. É uma cinta completa para as mulheres que têm uma vida corrida, mas que precisa de algo para auxiliar na modelagem corporal, no processo de emagrecimento, no processo pós-estético, no processo pós-cirúrgico. Então, é uma cinta que você vestiu, botou seu vestido, botou sua blusinha, vai para o trabalho, vai para a faculdade. É uma cinta versátil. Mas se não quiser colocar nada disso... Também fica maravilhosa. Porque a Darlene está usando uma. Do mesmo modelo. A compridinha na parte da frente para pegar. Não fica vulgar, é importante falar. Não fica vulgar. Não tem transparência. Nada disso. Bem reforçada, bem compressiva. Não corre o risco de estourar os colchetes. Não. E é uma cinta que acompanha também o nosso contorno corporal, o nosso biotipo corporal. Esse modelo que eu estou usando é um modelo bem inovador, porque tem mulheres que não gostam de bojo, mas tem mulheres que têm 2 numerações no corpo. Um exemplo, aqui é uma numeração e aqui é outra. Essa parte da mama abarca numerações maiores, para quem usa 2 numerações. Uma mulher pós-parto, às vezes está com a mama farta, aqui está um 4 tamanho. 4 numerações acima ao invés de 2? Exatamente. Então, as cintas atendem essas mulheres, que às vezes usam 2 numerações. Temos a versatilidade de outros modelos, dá para fazer composição, que são em sutiãs, tem muita coisa, são muitas peças para atender todos os biotipos corporais. Muito bem. Darlene, vamos terminar de falar das cintas para a gente poder entrar nesse segmento, né? Porque aí virão novidades. A Darlene está querendo adentrar agora no outro mercado. Inclusive, você que nos ouve, a vantagem é que, como eu falei, ela trabalha sob medida. Se você também quiser encomendar antes de passar pelo processo cirúrgico, porque eu vou dar o meu testemunho aqui de vida, por exemplo. Quando eu falei que a Darlene usa, parece tão simples nela, né? A forma de entrar e sair. Mas existem algumas situações, alguns corpos que realmente eles não conseguem se adaptar muito rápido a determinados acessórios.
ou peças de roupa e que realmente precisam de ajustes, né? Porque ela está toda desengrenhada. Eu, por exemplo, estou toda desengrenhada. A medida de baixo não é igual à medida de cima, né? A minha estrutura corpórea, por causa da região norte, ela é diferente da paraense, que é diferente. Exatamente. O Brasil tem disso também, Tem né? disso, os biotipos corporais. Os biotipos corporais. Então, eu já crio logo, não quero. Mas há essa grande necessidade, porque, como ela falou, não é só uma questão de estética, é uma questão de conforto, é uma necessidade que a gente tem, inclusive para a gente poder também corrigir algumas pequenas falhas que acabam acarretando problemas de saúde. Porque essas cintas, elas são tão reforçadas que elas também ajudam a você fazer a correção corporal, né, da postura da coluna. Então, são maravilhosas. E aí, agora, ela vai adentrar nesse segmento das cirurgias, né, das pós-cirurgias. Então, você que já está se preparando, já vai vendo aí que ela vai já comentar sobre esse assunto. Tem aquela ali que você não mostrou? É a mesma aqui? Não, é outro modelo. Também um modelo, eu acho que eu dei uma para vocês de presente desse aqui. Isso é uma calcinha coisalto com as barbatanas alinhadas para drenar todo o inchaço do abdômen, só com tecido de média compressão. Para quem serve, para quem é indicado esse modelo? Para as pós-cirúrgicas. Está muito inchada, a pele está sensível, precisa de algo para comprimir. Saiu da maternidade, fez uma cirurgia de a retirada de útero ou algo parecido, mas não pode usar algo bem reforçado. Esse modelo é ideal. É ideal. As barbatanas são alinhadas justamente para isso, para causar conforto, e a estruturação justamente para não machucar os recortes, às vezes cesariana, né? Então esse modelinho ele foi confeccionado para isso, para os pós-cirúrgicos. Muito bem. Então, gente, e agora essa nova inovação, redundância, essa novidade que você traz aí desse novo mercado que é o pós-cirúrgico? A estética, como sempre, avançando a todo vapor, né? E dando muito dinheiro, né? Porque claro. Globalmente, se eu não me engano, a última estatística que eu vi a nível de mundo só perde para o segmento pet. E as mulheres querem estar belíssimas, modeladas, né? Então, a nossa marca ela precisa estar alinhada também com o segmento da cirurgia, né? Os cirurgiões, eles também estão inovando. Então, o empreendedor precisa inovar. E eu já estou estudando isso. Existem cirurgias agora atuais que são menos invasivas, né? E precisam de um tecido diferenciado, de um recorte diferenciado, de uma modelagem diferenciada. E eu vou trazer tudo isso. Porque eu também quero atender esse público, né? Do pós-cirúrgico. Porque já é desconfortável fazer uma cirurgia, não é fácil. Às vezes a mulher fica acamada por um tempo, usa às vezes um modelo que não é confortável, porque realmente tem modelos que não são confortáveis. Mas eu vou confeccionar um confortável. Muito bem. Darlene, quanto tempo, vamos tirar por você aqui para a gente mensurar mais ou menos esse tratamento. Quanto tempo que você realmente, Darlene, usa? Como é que foi a tua história com cintas modeladoras? O tempo de uso. E a tua história com elas, né? Porque tu deve ter começado primeiro. Ou como é que foi isso? Tu começou a usar primeiro e abriu a loja, ou tu abriu a loja e começou a usar depois? Eu comecei a usar a cinta porque eu tinha um problema de coluna, lordose. Quem tem essa curvaturinha aqui, na pasta, é lordose. Então, eu buscava... Lordose, se chama. Eu buscava comprar cinta, só que eu não entendia. Eu comprava com várias barbatanas retas, me machucava, chegava no médico, continua a dor, continua o desconforto. Então, eu ia comprar cinta e eu via um mercado que não tinha esse cuidado, sabe? Eu comprava cinta e não dava. Às vezes, aqui era um tamanho, aqui era outro. Eu não achava, era sempre um sacrifício para encontrar. Às vezes era cinta muito comprida, às vezes era muito curta. Eu gastava um dinheirão atrás de cinta e não encontrava uma que desse no meu biotipo corporal. Passava um tempo, eu comprando cinta de uma moça. Ela perguntou se eu queria representá-la aqui em Roraima. Eu representei a marca dela aqui em Roraima, eu vendi por acho que 2 anos. Foi um período legal. Aí depois, não tinha mais a parceria, eu comecei a buscar e entender esse mundo de cintas. Porque quando eu estava vendendo a marca de outra pessoa, eu também tinha dificuldade de vender. Porque o corpo ele não é padrão. E essa marca queria vender cintas, o mesmo modelo para todo mundo. E isso não existe. E na hora de vender ficava difícil. Exatamente. Eu falei, não, peraí. Todas as marcas só querem fazer um modelo para todo mundo. E aí o cliente ficava insatisfeito, porque
Uma era comprida, outra era curta. Eu falava, olha, empreendedora, né, que ela também é empresária, eu preciso que você confeccione esse modelo aqui menor. Ah, não pode. Não, eu quero que você confeccione esse bojo maior. Não, não posso. E era assim, muita dificuldade. Eu falei, não é possível que não exista nesse mundo uma fabricante que não faça o que eu preciso para os meus clientes. Eu fui, estudei, busquei e consegui uma que confecciona. Que se chama Eu Mesma. É, não tem uma eu, Irene. ideia. Não tem eu, Irene, é eu, Darlene. Exatamente. Eu, Darlene. E aí agora você está, então, nessa empreitada para um novo segmento, como eu falei, para as cintas Estudando. pós-cirúrgicas. Uhum. Nesse processo que você fala, estou estudando, quanto tempo vai levar mais ou menos? Para a gente ter uma noção dessa novidade. Leva mais ou menos uns 2, 3 meses, porque aí eu estudo se tem médicos que estão realizando esses procedimentos aqui ou na Venezuela, que também nosso lá. mercado. Exatamente. Aí eu vou ver parcerias com as estéticas, que são mulheres que fazem drenagem, atendimentos pós-cirúrgicos. Eu vou pesquisar esse mercado também, que a gente precisa se alinhar. A estética e a cinta são unidas. Eu preciso pesquisar, e aí vai saindo ideias até eu passar para o papel e mandar para a minha fabricante. Eu quero modelos assim, que atendam isso. Hoje o mercado plus size, ele está também crescendo muito, né? Muito, esse segmento, estão procurando muito ajuda médica para poder fazer redução de estômago, a bypass, eu esqueci agora o nome da bariátrica. Bariátrica, que é a mais comum, mas tem um outro nome agora que eu não estou lembrando. São vários tipos de cirurgias para redução de peso. E para esse público também é um material diferenciado. Né? E é necessário também. Você trabalha com esse segmento dos plus? Sim, atendo. Atende? Do Extra PP 34 ao Extra GG 60. E se precisar de maior, eu mando confeccionar. As pessoas que estão buscando o emagrecimento, elas necessitam usar cinta. Porque o emagrecimento rápido, às vezes, aplica aquela canetinha emagrecedora, emagrece rápido, mas existe a flacidez. Então, para tratar a flacidez, você tem que comprimir. Você precisa de algo para modelar, para manter firmeza na pele. Não fica tudo escorrido. Então, até nesse processo de aplicação de canetinha, é necessário cinta. Todos os processos necessitam de cinta. Vai secar, cinta nela. Cinta nela. Cinta em todos os processos. Muito bem, gente. Darlene Cintas Modeladoras. Vai lá no Instagram, você vai também, é só colocar lá, Darlene Santana. Cintas. E aí você vai encontrar todos os modelos que a Darlene tem. Para você que é atleta, que está aí na academia, que não é adepto da caneta, que vai mesmo na base da maromba, também tem cinta para você. É da caneta? Tem cinta para você. É no pós-cirúrgico, é na estética. Cinta. Na academia, na corrida, na caminhada, no ciclismo. Postural. No ciclismo. Sim, eu uso cinta pedalando. Muito bem. Inclusive, ali ela trouxe um modelo de shortinho que dá tranquilamente para você usar, exatamente. Na pedalada. E até ajuda a fazer a questão também da drenagem, né? Que você vai o tecido compressivo cirúrgico, ele auxilia na drenagem, né, na ativação sanguínea. Isso melhora também as celulitezinhas. Ai, coisa boa. Sim. Darlene, eu falei no começo do programa sobre o teu trabalho também social, né? Porque a gente já comentou algumas vezes, não é a primeira vez que eu te entrevisto. E eu acho interessante você falar sobre isso, porque muitas pessoas, elas têm realmente alguns receios, alguns tabus também, né? Tem algumas pessoas que têm vergonha do próprio corpo, né, que não gostam de procurar determinados serviços porque tem que expor, tem que mostrar erros cirúrgicos, uma série de fatores, né? E eu falei aqui que você sempre tem um ouvido sempre aberto para ouvir, para conversar, para amparar as suas clientes, né? Tanto é que hoje você não tem loja física. Não tenho, então eu escuto muitas coisas. O propósito da minha marca é justamente esse, é eu poder auxiliar as mulheres a estar bem com elas mesmas. Esse é o propósito da minha marca, é usar o meu produto, o que eu posso, o que eu tenho, para ajudar a melhorar a autoestima, a melhorar o bem-estar. Não é somente uma venda, porque hoje eu escuto muitas coisas, às vezes nem fecho a venda, mas eu falo, olha, você precisa olhar para a sua saúde, para a sua autoestima, para o seu mental. Você está se sentindo assim, é porque você não está se priorizando. E elas falam, eu queria ser assim, ter a disciplina, eu queria estar brilhando que nem você.
Você queria, pois você consegue. Basta você se priorizar. As mulheres, elas querem dar conta de tudo. Elas querem se deixar... querem dar conta, carregar o mundo aqui, ó. Mas elas se esquecem. E quando elas se esquecem, o corpo sofre. E o nosso corpo precisa de cuidado. Precisa, sim, para você ser uma mulher feminina, brilhante. Você precisa estar na sua essência. E mulher não foi feita para dar conta de tudo. Não foi feita. Precisamos olhar para a gente com carinho. Não estou satisfeita com o meu corpo. Busque algo que melhore isso. Pronto. Pode ser alimentação. É um conjunto, na verdade. É um conjunto, né? É um conjunto, exatamente. E eu converso muito com muitas mulheres. Você tem noção de quantas cintas você já vendeu? Não, eu não tenho noção. Nem noção. Não. Eu vejo assim nas postagens que você coloca, né? A melhor coisa é o feedback das colegas, das clientes. Sim, e eu adoro. No final do meu dia, eu estou esgotada. Mas agregar valor na vida das pessoas é o que me motiva todos os dias. Eu encontro pessoas na rua e falo, nossa, eu comecei a me cuidar porque você me incentivou. Eu estou emagrecendo. Eu estou feliz, estou melhor, estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu falo, Deus, muito obrigada. Qual foi a maior redução que você já estimulou e ajudou e hoje está ali com a cinturinha fina? Tem muitas. Muitas mulheres, exatamente. A junção da estética com as cintas é assim... o que potencializa o resultado das mulheres. E graças a Deus, eu falo, mulher, tira um momentinho para você, vai na estética, se alimenta melhor, cuida de ti, olha para você, dá um tempo para você. E elas conseguem, realmente, estou agoniada, porque estou insatisfeita, acaba ficando mais ansiosa, comendo mais, não se cuida e vira uma bola de neve. Você acalme, vá lá se priorizar. Porque às vezes é uma boa conversa que falta, né? Outro dia a gente já está caminhando para o finalzinho, mas eu queria até deixar essa dica para você que é empreendedor. Aqui em Roraima, a gente escuta muita gente falando sobre a questão do mau atendimento, né? Às vezes o cliente, ele até quer realmente, ele te procura porque ele gosta dos teus produtos, mas por falta de um atendimento, da empatia com quem faz a nossa moeda girar, a gente acaba perdendo grandes vendas e fidelizando clientes, né? Eu vivi uma experiência agora há 2 dias que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, o que custa as pessoas, né? Ser gentis e fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer. O básico, O básico. E de um serviço que era para ser em meia hora, eu levei 4 horas para fazer. Deus. 4. Que e precisava fazer porque eu tinha agendado aquele dia para aquele serviço. Mas levou de meia hora para 4 horas justamente por causa dessa falta de vontade de atender o cliente. Do empreendedor. E foi passando para um, foi passando para outro, foi passando para um. Aí disseram, não, porque essa peça tem que pagar, o valor dela é tanto. E eu comecei a correr atrás do dinheiro, não tinha. E para no final vir um outro que não tinha nada a ver, que estava com... Ele ia pendurar, meu Deus, o suporte de papel higiênico no banheiro. Passou com esse suporte... E ele viu que eu estava agoniada, ele chegou comigo e disse, mas o que aconteceu? Eu disse, não, porque eu vim aqui fazer uma coisa, agora é outra, o gasto era de 50, está em 300, Deus. Eu já estou com 2 horas aqui. São pessoas que não facilitam a vida do cliente. Aí ele disse, não, senhora, a senhora vai entrar no aplicativo, a senhora faz tudo que tiver de fazer, compre tudo que tiver de comprar, que vem na fatura. Meu Deus. Aí eu peguei, tive que abrir uma outra ordem de serviço, tive que esperar aquele serviço bater o horário deles lá no sistema, para poder abrir uma outra. Então levou 4 horas, né? Essa falta. Olha o cansaço, olha o desgaste. Olha... Depois eu fui numa loja e cheguei lá e fiz uma pergunta, né? Tem tal coisa? A pessoa nem levantou. Olha, não tem essa, mas tem essa, né? Verdade. Então a gente assim percebe. E esse feedback que você fala que recebe das clientes, ele também se espelha muito no que você também dá para as clientes no atendimento. Eu escutei esses dias que uma das minhas maiores virtudes, que antes eu me criticava por isso, e hoje é verdade, Deus, ele é maravilhoso, é a paciência. Eu tenho paciência e eu faço questão. É como se eu estivesse atendendo Jesus. Eu não quero esse cliente satisfeito. Não é só uma venda. Eu quero essa cliente brilhando. Eu quero ela bonita. Eu quero ela satisfeita, bonita, modelada, elegante, pra estar brilhando. Eu penso logo assim, essa mulher vai brilhar. Mas eu vou indicar pra ela o melhor modelo aqui. Eu só penso assim.
Muito bem, você quer brilhar, quer saber o que é atendimento de primeira? Darlene Cintas Modeladoras. Gente, olha, parece que é um trabalho de merchandising, mas não é. É porque eu quero muito que você conheça a Darlene na essência. Você nem vai chegar a comprar a cinta dela, acredito eu que não, porque realmente, né, você vai ficar tão encantado que você vai querer voltar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para poder estender um laço de amizade com ela. Uma pessoa simpaticíssima, de um coração caridoso, uma menina iluminada, que tem tanta Obrigada, luz Mari. que quer iluminar os outros, Sim. né? E tem uma história de vida maravilhosa. Não contamos para você, viu? Mas essa loja surgiu em meio às crises da pandemia. Sim. Muita gente perdeu, mas muita gente ganhou portas abertas. Amém. Hoje nós tivemos 2 histórias aqui, a Emberê Freitas e Darlene Santana, mostrando para você que está em casa que em meio às crises, em meio às noites frias, na manhã seguinte sempre tem um sol brilhando. Que há males que vêm para os nossos bens, porque é bem para nós e bem para quem está em nossa volta. Obrigada, querida. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe, viu? Amém. Você mora também. no meu coração. Eu amo sua vida. E Mas eu a sua. você faz um convite, eu vou. Bora rasgar seda! Vamos lá pro intervalo comercial e na sequência a gente volta com muito mais. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta e eu estava aqui olhando para o livro Milho Gigante, a inacreditável história do livro gigante do Aldenor Pimentel, que esteve conosco aqui há umas três episódios anteriores. E eu fiquei sabendo nessa semana, viu, Denor, que você ganhou aí, mas arrastou um festival na Índia com o seu curta-metragem. E muito feliz, realmente, de ter entrevistado você aqui em um de nossos episódios. Vou trazer mais informações, vou pegar o trailer desse seu curta e, obviamente, compartilhar o seu talento com o nosso povo roraimense. Sinta-se abraçado por todos os roraimenses e roraimados que têm orgulho de ter uma pessoa tão ilustre, um escritor, um cineasta, jornalista maravilhoso, premiado agora também fora das fronteiras do nosso Brasil varonil. Aldenor Pimentel, um cheiro no cangote. Muito bem, gente, sala de imprensa agora no seu terceiro bloco. E nós vamos conversar com ele, que esteve conosco aí nas coberturas das eleições suplementares aqui de Roraima no último dia 21, fazendo aqui algumas projeções conosco, alguns comentários. Mas hoje eu trago ele como um entrevistado na sala de imprensa. Senhoras e senhores, Heitor Claro, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Ah, muito bem. Para quem não conhece, professor do Instituto Federal de Roraima, formado em Ciências Sociais pela UNB, especialista em Sociologia Política e mestre em Ciências Sociais, também pela UNB. Faz parte do grupo de pesquisa IP da UNB e Instituto de Pesquisa Eleitoral da Universidade de Brasília. Tudo isso com apenas quantos anos? 39 anos. 39 anos, filho de? Adolfo e Helena. Adolfo e Helena, que inclusive, acredito eu que estejam neste momento nos assistindo pelo canal do YouTube. Muito obrigada por terem emprestado o filho de vocês. Aí do Distrito Federal estão lá? Brasília? Minha mãe está no DF e meu pai está em São Paulo. Muito bem. Opa, então hoje nós estamos, ó. Um abraço para São Paulo. Nome do pai de novo? Adolfo. Seu Adolfo. E para a dona? Helena. Helena, muito obrigada, viu? Por nos emprestar o talentoso filho de vocês aqui para Roraima. E eu quero dizer que muito em breve, mais tardar 3 anos, Heitor se tornará roraimado. Sabia disso? Olha, fiquei feliz, hein? Porque diz que quem toma água do Rio Branco nunca mais volta. Fica aqui, casa aqui, filhos aqui e trajetória de vida aqui. Olha, eu tô esperando isso aí. A ideia é boa, hein? A ideia é boa. Mas tem muito testemunho de vida de gente que conta isso. É uma tradição nossa, viu? Bebeu água do Rio Branco, não volta mais. Professor, brincadeiras à parte, em que momento o senhor resolveu vir para Roraima? Conte sua história. Eu fazia faculdade lá em Brasília, na UNB, né? E fui trabalhar na Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? E trabalhei em Planaltina, né? Eu tenho até um apelido, né? Planaiorque, que é uma cidade, é uma região afastada do plano piloto. E fiquei lá por 5 anos. E assim, eu era professor temporário, fiz o concurso, passei, mas demorava a chamar. E eu precisava cuidar da minha família, né? Eu cuido da minha mãe, né? Eu tenho uma filha, a Manuela, e
para cuidar melhor da minha família, eu precisava estar num espaço que não só preservava os direitos trabalhistas, né? Tinha uma carreira melhor para os professores, mas também que eu tivesse uma carreira acadêmica melhor, né? No Instituto Federal a gente faz ensino, pesquisa e extensão. E aí, veja, eu estava tentando fazer mestrado e não conseguia, porque eu tinha 30 horas de sala de aula, eu tinha quase 1000 alunos para dar conta, era uma rotina muito exaustiva. E eu falei assim, eu preciso fazer outra coisa na minha vida. E aí, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, eu agradeço muito pelo tempo que eu trabalhei lá, fiz bons amigos, né? Excelentes amigas. Mas aí, eu falei assim, eu vi uma notícia que ia ter um concurso no IFAC, lá em Rio Branco. E depois eu vi a notícia que ia ter um concurso no Amapá e, por último, em Roraima. Sempre por último aqui, né? Os nossos aí, concursos. A cidade que eu mais gostei, foi uma das que eu mais gostei muito de Macapá, gostei muito de Rio Branco, né, e de Boa Vista, mas assim, achei muito interessante, a cidade muito organizada, muito bonita, né? Aí, assim como Brasília, Boa Vista é muito organizada. E assim, eu não sou arquiteto, né? Eu sou sociólogo, mas eu achei muito interessante como as avenidas são largas, né? Tanto da periferia até o centro, é tudo muito bem conectado. E aí isso é muito bonito. E aí o rio e a orla do rio, assim como lá em Macapá, também é muito bem feito, né? Então, para quem é de fora e chega e vê a orla Taumã, né? Taumanã, obrigado. A orla Taumanã é linda, quem chega de fora e vê aquilo fica encantado, né? Então, veja, eu lembro que quando eu estava em Macapá, eu botava a mão assim e pegava na água do Rio Amazonas, né? E aqui as águas do Rio Branco. E isso é lindo. Então eu fiz a prova, fiquei em primeiro lugar na prova teórica e eu nem acreditei. Eu pensei que eu não acredito. Eu pensei que eu não pensei que eu viria para cá. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Você está falando com um olhar tão apaixonado que eu tô até emocionada de saber que é sobre o nosso Roraima, né? Ele fala com tanto amor, com tanta paixão pelo que viu. Continue, por favor. Eu conheci, por acaso, a professora Silvina, né, que é diretora do DAP, Departamento de Apoio Pedagógico, por acaso, aqui na cidade. E ela me fez uma volta ali, né, pela Orla Taumanã. E ali, perto do aeroporto, porque eu fiz a prova dia 19 de maio de 2024. E assim, eu não conhecia nada. Eu estava no hostel e a gente se encontrou para conversar, para ela me falar do IFE. Eu lembro que a reitora estava dando uma entrevista, a nossa reitora Nilra Jane, né? E eu achei aquilo tão assim, uma espécie de liturgia. A liturgia do Instituto Federal é muito bonita, porque as escolas públicas do Distrito Federal têm muita qualidade, eu aprendi muito lá, foram 5 anos na Secretaria de Educação, que eu respeito muito, mas assim, a liturgia do Instituto Federal, né, o respeito que a gente tem no trabalho, né, eu aprendo todos os dias muito ali. Então, assim, eu achei aquilo muito bacana, gostei muito, assim, e eu tive a sorte, a honra de estar no Campus Boa Vista ainda, né, assim, com toda a sorte que também seria estar em outros campi, mas no Campus Boa Vista, que foi o primeiro, salvo engano, né, ele parece um parque, onde no Brasil a gente tem o privilégio de trabalhar num lugar que parece um parque, né? Porque é arborizado, né? As pessoas, imagina, os estudantes têm o que comer, estão uniformizados, têm aulas de todas as disciplinas possíveis, né? Parece pouco, mas no Brasil é muito, né? Quando se compara com outros estados, é muito, né? Imagina, a gente tem estudantes que, com as dificuldades variadas que a gente tem no Brasil inteiro, né? Que tem alimentação, né? A minha chefe, a professora Aila, por exemplo, eu lembro que a felicidade dela de distribuir o café da manhã quando a gente teve recurso para distribuir no segundo semestre do ano passado, né? A professora Luciana, a diretora do campus, minha chefona, quando ela consegue recursos, ela anuncia: olha, conseguimos um edital para garantir alimentação para quem a gente não conseguiu antes. Você sabe que... Posso chamar de Claro? Claro. Claro. Eu fui recentemente participar do evento Festival Curicaca, no Ministério da Educação, a convite do Instituto Federal de Roraima. Passei 3 dias lá. E tive a grata satisfação de participar de uma coletiva de imprensa no Ministério da Educação com o Camilo Santana. E lá, todos os repórteres puderam fazer suas perguntas. E eu destaquei justamente sobre isso. Como roraimense, eu agradeci, obviamente, ao governo federal, porque você não sabe, Heitor, mas hoje
assim, você encantado e eu encantada com o que você está falando, é porque antes de você entrar aqui, passou aí no seu lugar o professor Emberê Freitas. E ele estava contando justamente de uma realidade nossa que não é tão distante. Tem mais ou menos uns 10 anos que isso mudou aqui. Roraima nem sempre foi esse celeiro universitário. Nós tínhamos muita dificuldade de educar os nossos filhos. Quando você queria uma educação de qualidade para os seus filhos, você tinha que cortar os laços e mandar para fora. E o Emberê foi um desses, como ele falou. Quando ele completou 18 anos, o pai perguntou: o que você quer? Quero ir embora para o Rio de Janeiro para dar continuidade aos estudos, conhecer Copacabana. O pai fez empréstimo, que era o que muitos pais fizeram aqui. A maioria dos engenheiros, dos advogados que você vai encontrar, já na faixa dos 40, 50 anos, é dessa turma aí que foram estudar fora para poder hoje exercer suas funções aqui. E muitos nem conseguiram retornar, porque de lá foram entrando seus mestrados, doutorados e foram constituindo famílias para lá. Então, ver hoje essa realidade em que Roraima se tornou também um porto seguro para que outros estados pudessem vir buscar essa estabilidade aqui, é algo que nos enche de orgulho. Então, quando eu estava lá nessa coletiva, eu tive a humildade de agradecer ao Ministério da Educação, porque hoje, realmente, uma coisa que se falou muito lá, e ele citou antes, muito antes, eu até falei isso aqui para os nossos colegas da Secretaria de Comunicação do Instituto Federal de Roraima, porque eles estavam pedindo feedback, né? E aí, Mariângela, eu disse: olha, tem um detalhe aqui, que eles falam muito de Roraima como referência. O Ministério fala muito, quando ele vai falar na região norte, Roraima é referência da aplicação dos recursos, do que é desenvolvido, da tecnologia, da estrutura, né? Eles falam com muita propriedade sobre a destinação dos recursos, do que está sendo construído. Eles conhecem isso na ponta da língua e eles usam isso como referência para os outros estados. Então, quando eu fui na minha participação, falei para ele que realmente isso era algo muito gratificante para nós, porque hoje, no máximo, os alunos saem do interior para vir estudar na capital. E muitos nem precisam mais por causa dos campos que tem no interior do estado. Temos aí no Bonfim, temos, que eu não me engano, um Caracaraí, se não me engano, a Majari tem. Tem Novo, né? Novo Paraíso. Né? Bonfim, vai ter em Rorainópolis. Com a mesma qualidade a Majari, do campus da capital. O Instituto Federal, ele é fruto de uma luta de muitos anos, né? Desde o século XIX, né? Com Dom Pedro II, o Brasil, independentemente do político, da pessoa que estiver implantando no executivo, estadual, federal, enfim, né? A gente tem uma luta muito grande desde da população negra, da população indígena, por acesso à educação, né? A população negra não tinha acesso à educação, a população indígena muito menos, né? Só podia votar no Brasil quem era alfabetizado, né? Então, assim, o Instituto Federal é fruto de muita luta. A gente teve o CIEPS no Rio de Janeiro no finalzinho da década de 80 e no começo dos 90, o CELS no São Paulo, né, no começo dos anos 2000, e o CIEPS no final da primeira década dos anos 2000. Né? Então, os IFES é fruto de uma luta, né, mais que centenária. E aí, independentemente do político, da política, a gente tem que pensar o seguinte: educação sem recursos e sem um plano nacional, a gente perde grandes talentos. Eu tenho estudantes de baixa renda que estão desenvolvendo debates sobre igualdade parental, igualdade de gênero, ou que fazem foguetes, fazem debates, escrevem, né, se articulam, né, para fazer intercâmbio, fazer pesquisa, extensão. Isso não é possível no modelo das escolas que a gente tem nos estados e no Distrito Federal. Teve uma proposta em 2018 que morreu por aí, né, de federalizar a educação. A União fica com 60% dos tributos, né? E poderia fazer uma escola federal para todo mundo. Você pega um valor por estudante e aí você universaliza a educação para o Brasil inteiro a partir da União. Países grandes como o Brasil deveriam fazer assim, que aí você proporciona uma educação de qualidade para todo mundo. Eu sou de Carapicuíba, lá em São Paulo. E meu pai tinha só a 7ª série. Ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Ele veio do Piauí para São Paulo. Foi cobrador de lotação, né? Lotação em São Paulo era uma van, né? A Kombi. Lá é van, aqui é o táxi mesmo. Era uma Kombi, né? E ele ficava desde criança trabalhando, né? Começou a trabalhar desde criança. E aí ele conseguiu uma vaga no curso técnico, que antigamente poderia fazer sem o ensino médio, né? Ele não conseguia a vaga, ele ficou na lista de espera, ele ficava na porta, assim, numa cadeira, ficava lá de fora da porta, esperando a vaga até que ele conseguiu. Então, estudar era muito difícil para quem é de baixa renda, né? E meu pai é um homem negro, piauiense, em São Paulo, né? Que aí o pessoal em São Paulo chama de quem é do Nordeste,
de baiano e no Rio de Janeiro de Paraíba, né? Então, assim, meu pai enfrentou uma série de problemas que eu visualizei. E a minha mãe foi fazer um antigo magistério depois de casada. Essa é a realidade de muitas mulheres do Brasil inteiro e de muitos homens do Brasil inteiro. E a gente precisa virar essa página, né? Sim. Aí minha mãe lutou muito para que eu conseguisse estudar. Então, eu sou a primeira pessoa da minha família a conseguir se formar em uma universidade pública. Eu nasci de parteira, mas consegui me formar na Universidade de Brasília. Né? Fiz supletivo. Fiz supletivo. Minha mãe me levou, eu fui andando, era mais de 40 minutos a pé, na aldeia de Carapicuíba, na escola Esmeralda Becker, Ferreira de Carvalho. E assim, a minha mãe nunca desistiu. Eu fiz concurso aqui porque ela pegou o dinheiro na casa dela, uma sobra que ela comprou, ela vendeu e comprou uma casa mais simples, né? E ela pegou o último dinheiro que ela tinha, ela não era aposentada, hoje ela é aposentada com um salário mínimo só. E ela pegou esse dinheiro e falou: você não está feliz aqui na Secretaria de Educação, que eu tinha quase 1.000 alunos para dar aula. E ela falou assim: vai lá e faz concurso. E aí eu fiz vários concursos, dos 4 eu passei em 3, o Ministério da Pesca, o Instituto Federal do Amapá e aqui o Instituto Federal de Roraima. Inteligente um homem. Minha mãe me ajudou muito, meu pai me ajudou muito, né? Então, assim, sem suporte ninguém consegue fazer nada. É verdade. E aí, passagem de avião, hospedagem, material, minha mãe me ajudou muito, então eu nunca vou esquecer. Então, assim, e o Instituto Federal é praticamente uma mãe, é aquele pai, porque você tem assistência estudantil, você tem professores com mestrado e doutorado, professores que não estão dando aula para 1.000 estudantes, né? Você tem um suporte de gente que quer que as coisas funcionem. Dá para fazer uma escola bolo para o Brasil e o Instituto Federal de Roraima é um exemplo disso. E olha, eu vou te contar, é muito conteúdo. Gente, vocês precisam entrar no site do Instituto Federal de Roraima. Para vocês terem uma ideia, é uma assessoria de comunicação só para a reitoria, para cobrir as pautas da própria reitoria. Da reitoria, cada camp tem o seu assessor de comunicação especial e é muito conteúdo, muito conteúdo. Todo dia tem algo diferente, mas muito relevante para a classe acadêmica do Instituto Federal de Roraima. E eu tive essa grata satisfação de ir no Festival Curicaca, acompanhando 3 trabalhos que eles foram apresentar lá. E assim, a gente vê também a satisfação no olhar dos alunos, né? De também terem nas suas trajetórias professores tão empenhados, compenetrados. Eu tive a oportunidade foi o professor Nelson que eu acompanhei. Realmente se torna ali um laço familiar muito grande, né? Uma reciprocidade muito grande dos alunos com o professor e do professor com os alunos. E eu queria até lhe fazer uma pergunta. Sua mãe tem possibilidade de vir conhecer Roraima? Minha mãe, ela quer muito vir aqui, sabe? Quando eu tomei posse... Se a senhora vier... A senhora não vai embora, não. Vou apresentar para a senhora o tambaqui. Olha, ela vai gostar, hein? A farinha... Ela adora peixe. A farinha de caboclo. Aí a senhora não vai embora mais. O vinho de açaí também, que não é uma peculiaridade nossa, né? Já veio ali do Pará, mas a senhora vai gostar do nosso açaí também, viu? Suco de cupuaçu, a senhora conhece? Que tem. Nossa, ela vai adorar, hein? Já tomou, professor? Já tomei, sim, gostei muito. Muito bem. E aí, professor, nesse 1 ano que o senhor está aqui, o senhor falou muito bem a respeito do Instituto Federal de Roraima, da cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do choque cultural. Teve? Sabe que eu fiquei muito feliz e muito triste com algumas coisas. Fiquei muito feliz porque eu fui muito bem recebido. Assim, eu lembro da professora Namora, que era a diretora da Adirem, e hoje a professora Elone também é uma pessoa maravilhosa. Então eu conheci gente muito boa no meu trabalho, fiz bons amigos, né? O professor Flávio, o professor Caio, o professor Flávio é do Rio de Janeiro, o professor Caio é da Bahia. Então eu fiz muita amizade gente que veio do meu concurso e gente daqui. E aí eu lembro que tinha uma amiga, porque esse comentário foi ruim. Eu não vou pra aí não, porque tinha um concurso e eu indiquei, né? Porque vai ter um choque cultural. Aí eu falei, mas como assim? Assim, aqui é maravilhoso. Por que choque cultural que você está falando? Porque assim, poxa, você tem Praia Doce, você está do lado da Quiana, do lado da Venezuela, próximo da América Central, você está em um lugar privilegiado, né? Então assim, e você está você não está no fim do Brasil, está no começo do Brasil, né? Porque os povos indígenas são povos originários, né? Então eu conheci, né, o El, né, que trabalha na Caritas, conheci gente muito legal. Então assim, eu só tenho a agradecer pela minha estadia aqui,
né? Conheci a professora Márcia Maria, também da Universidade Federal, do de Ciências Sociais. Eu consegui fazer um semestre de História na universidade, porque eu faço um monte de coisa junto, né? Depois eu não consegui mais por causa do tempo. Mas assim, então eu adoro estudar e eu tava lá na universidade fazendo História noturno. Então eu conheci gente muito legal, sabe? Então assim, eu vejo que a luta da galera, né? De pegar ônibus, de ir fazer faculdade, de trabalhar, de correr atrás. Então assim, eu gostei muito. O que eu não gostei foi quando eu falei pra uma amiga minha, ex-amiga minha, viu? Ex-amiga minha. Porque fala assim, eu vou pra lá e vou ter choque cultural. E eu vou dizer pra você, o único choque que eu tive foi um choque de alegria, de conforto, de compreensão. Eu conheci venezuelanos, conheci cubanas. Tem um programa que eu trabalhei aqui que chama Party With. E aí eu tinha que recepcionar crianças e seus pais, seus responsáveis, né? Pra fazer a inscrição, a matrícula. Isso foi ano passado. E aí, veja, eu conheci gente estrangeira que vinha pra cá buscar oportunidades. Roraima é uma terra de oportunidades. Então, meu choque foi de não ter vindo aqui antes. E tomou. É porque as pessoas têm essa visão assim muito errada, né? Acha que Roraima é o fim do mundo e na verdade não é. É o começo, né? É o começo. Inclusive agora também estamos iniciando alguns voos internacionais, né? E aqui para o Panamá, por exemplo, é 2 pulos e um palito, coisa rápida. E eu já tive a oportunidade de entrevistar, daqui a pouco eu vou conversar com o delegado de polícia, mas eu já entrevistei aqui o delegado Gabriel, Bruno Gabriel, e ele fala de Roraima mais ou menos do jeito que você fala também, né? Desse estado, desse diferencial, dessa oportunidade, desse acolhimento, né? E tá aqui fazendo sucesso, uma das maiores influências que nós temos hoje aqui de Roraima, que conseguiu colocar Roraima também no topo, né? Mostrando que aqui não é o final, mas é o começo do Brasil para você, viu? Que não sabe. Vem aqui tomar um banho também na água do Rio Branco, já toma um 2 litros d'água e já vira roraimado também. Obrigada, professor, pela sua participação. Espero que o senhor retorne aqui muitas outras vezes, tanto no nosso jornalismo, como professor, falando das suas atividades, seus trabalhos acadêmicos, como seus alunos, portas abertas sempre que precisar, e muito obrigada. Só fazer o último comentáriozinho. Lá na Amazon tem o meu livro, né? Gramática Adaptada, fruto da minha dissertação de mestrado. É mesmo? Na Amazon? Isso. Repete o nome? Gramática Adaptada. Aí vocês podem ir lá na Amazon ou botar meu nome ou o título, né? Porque eu fiz, a minha área de expertise é sociologia da religião, né? E sociologia política. Eu trabalho com movimentos sociais e religião. E aí é muito interessante quem quiser pesquisar um pouquinho mais, Gramática Adaptada lá na Amazon. Muito bem. Gente, vai nas redes sociais, inclusive da Rádio Roraima, você vai encontrar também aí todos os endereços para poder ficar bem informado e a dica desse livro maravilhoso. Vamos para o intervalo? Na sequência vamos falar sobre a Operação Virtude. Ainda é finalzinho do mês de junho, mas vale a pena fazer o alerta. Um mês de conscientização voltado à proteção aos nossos idosos. O Junho Violeta e o resultado da Operação Virtude no próximo bloco. Até já. Muito bem, de volta com o quarto e último bloco. Agora para falar sobre um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre prevenção, alerta e, acima de tudo, amor e cuidado. Nós estamos no mês de junho e é o mês Violeta, Cozinha Violeta, com o intuito de prevenir, combater a violência contra os nossos idosos. E a Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoas com Deficiência está encabeçando aí a campanha Operação Virtude, que vai até agora, no caso hoje, domingo, até esse dia 29, aliás, até segunda-feira, dia 29, com essa operação que se estendeu ao longo de todo o mês. Ao longo da ação, o delegado vai poder confirmar para mim, mas nós já temos aqui alguns dados, algumas preliminares. Foram 52 vítimas que prestaram, né, ao longo dessas ações, informações que irão subsidiar investigações sobre crimes praticados por meios digitais. Inclusive, o delegado estava me falando aqui que uma das principais queixas e reclamações dos nossos idosos quando procuram a delegacia é o aumento desses registros aí de golpes e fraudes eletrônicas contra os nossos idosos. E aí agora, no último dia 22, foi realizado um mutirão de atendimento voltado às vítimas de estelionato e crimes praticados por meios digitais. Nós vamos sair de Brasília agora, que era o Heitor Claro,
E vamos para o sul para entrevistar o nosso delegado que veio de lá, Franco Gig. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Acertei o sobrenome? É Guide. Guide. Mas é difícil, eu já estou acostumado ao pessoal perguntar como é que é a pronúncia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é extremamente importante, poder publicizar um pouco mais a Operação Virtude. Antes de chegar na Operação Virtude em si, eu tenho algumas curiosidades no segmento na área policial. Primeiro, saber da sua escolha, por que Roraima? Eu gosto, como uma roraimense que sou, gosto de ouvir as histórias. Eu estava fazendo concurso para delegado, estava fazendo em vários estados da federação. Inclusive, quando eu estava passando nas fases, eu estava fazendo aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e São Paulo. Estava fazendo ao mesmo tempo os 4 concursos. E pela questão, assim, perspectivas de carreira, salário, pela possibilidade que tinha, uma vez que fiquei entre os primeiros colocados, de já ficar na capital, fazer desde o início, dentro da capital, acabei optando por Roraima. Não conheci o estado, inclusive quando eu vim fazer a prova, eu tinha que olhar no mapa, porque eu tinha dúvida se era Roraima ou Rondônia. Eu não sabia qual dos dois que era a posição. Tanto que eu falo isso pra todo mundo, não tenho vergonha de falar, que eu não sabia mesmo geograficamente onde é que era. E quando cheguei aqui me impressionei, porque... Não chegou a dar um Google pra olhar as fotos, pra dizer... Não cheguei. Eu vim fazer a prova, tanto que a primeira fase do concurso eu fiquei hospedado no Ibis. E eu só fui fazer a prova no sábado e no domingo, as 2 provas, que foi na Faculdade Catedral. Fui embora, não conhecia absolutamente nada. Quando eu vim fazer a segunda fase do concurso, foi que eu tive a possibilidade de andar mais pela cidade. E daí me impressionei com como era organizada, como era limpa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, né? Porque o trajeto ali do Hotel Ibis até lá na Catedral, dá pra ver ali a parte... arborizada. Dá pra ter uma noção, mas como tava fazendo a prova escrita, não a gente a gente não presta atenção. Mas aí eu me impressionei muito, assim, com a organização, com a limpeza, com a estrutura. Inclusive, se a gente olha o mapa, lembra muito Paris, né? A questão do leque, assim, né? A forma que foi construída a cidade. E daí, na segunda vez que eu estive aqui, eu já pensei, tomara que eu passe aqui, porque se eu puder optar, eu vou vir pra cá. Os sulistas gostam muito daqui por conta do calor, né? Porque pra lá é muito frio, chega aqui... Exato, inclusive hoje de manhã eu tava falando com meu pai e ele, lá onde é que ele mora, que é na Serra, né, Nova Prata, amanheceu com menos 2 graus. Misericórdia, Senhor. Frio demais. Bom, até então, Roraima tá passando aí no seu quesito, tá aprovado, né? Tá aprovado em todos os quesitos. Já conheceu aí alguns municípios? Eu já conheci praticamente... Turisticamente falando, não na operação. Eu já... É que assim, durante a operação, como a gente fica às vezes mais de um dia na cidade, então tu consegue circular, consegue conhecer as belezas naturais, né? Então, praticamente, acho que dos 15 municípios, eu só não conheço Normandia e Caroebe. São os únicos 2 municípios que eu ainda não conheço. E do que o senhor conheceu, o que lhe chamou a atenção? Qual que o senhor gostou? Obviamente que pra mim é o mais bonito, é o Iramutã. Inclusive, eu estava a semana passada lá. E passei 3 dias no Iramutã e fiquei impressionado com a beleza natural. Eu acho que é um dos municípios mais bonitos que eu já vi aqui no Brasil. Tem um cheiro diferente. O ar puro, né? Eu ainda falei, eu até brinquei com os agentes que estavam comigo. Eu digo, eu tenho até medo de passar mal com esse ar tão puro, que eu acho que eu nunca respirei um ar tão puro assim. Ele tem assim um clima, não sei se o senhor sentiu a mesma coisa que eu. Ele é meio místico, né? Areia diferente, as rochas. É um lugar maravilhoso. Quando eu falei para as pessoas que ia para lá, todo mundo falou, meu Deus, é longe, é muito difícil. Você conheceu lá a parte da lenda lá dos cupinzais, que tem um monte de casinha de cupim, que o pessoal diz que essa parte eu não conheci. Conheci. Perdeu. Tem que voltar. Tem que voltar para ver. Mas olha, seja muito bem-vindo. Obrigado. Viu? Seja muito bem-vindo. Eu espero que fique aí muitos anos aqui conosco. Eu espero também. Muito bem. Agora vamos falar sobre a Operação Virtude. Bom, delegado, esse é um assunto muito importante e eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito desse mutirão que já foi motivado por conta do grande índice de pessoas que são vítimas de fraudes, inclusive as eletrônicas, né? Exato. No dia 22, foi segunda-feira, nós temos um mutirão na delegacia. Foram atendidas 52 vítimas, todas elas de golpes e fraudes eletrônicas, né? A gente tem observado um aumento expressivo nesse tipo de crimes dentro da delegacia. E não é só aqui, né? Isso é no cenário nacional. Agora, em maio, eu estive em Brasília num evento de uma semana, onde nós debatemos muito essa questão dos crimes contra pessoas idosas. E todos os estados têm falado disso, do aumento expressivo, né? E isso não é só contra os idosos.
no último anuário de segurança pública, trouxe um dado de que aumentou os estelionatos e golpes no Brasil em 400% nos últimos 6 anos. Então isso é absurdo, assim, é um número absurdo. E por isso que esse ano essa operação, que é a Operação Virtude, que ela é deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nas 27 unidades federativas aqui do Brasil, a gente aqui em Roraima optou por focar nessa questão dos golpes. Tanto que eu até esqueci de trazer, deveria ter trazido. A gente fez um flyer, né, para explicar sobre os principais golpes que estão acontecendo aqui no estado. E na segunda-feira, como é muito, a gente não consegue dar conta também de atender todo mundo, né, de apurar todos esses crimes. Porque nós estamos tendo para vocês terem uma noção, ano passado nós tínhamos a média de 90 boletins de ocorrência registrados por mês. E esse ano nós estamos com uma média de 150 boletins de ocorrência. Então é mais de 60% de aumento. Então a gente resolveu trabalhar nessa questão de vamos atender as vítimas, até porque atendendo uma grande quantidade, como a gente fez num dia, a gente consegue suprir uma demanda, né, que a gente estava com alguns procedimentos atrasados, e também a gente consegue ver um diagnóstico. Quais são os crimes que estão acontecendo? Como esses golpes estão sendo feitos? Então, a gente identificou o golpe do falso advogado, que são pessoas que se passam por advogados, procuram no Projude, né, que é o site do judiciário, processos reais, pegam o número desse processo, entram em contato com a pessoa dizendo, olha, tu ganhou tua ação, mas para ter acesso ao valor, tu precisa pagar as custas judiciais. Outro golpe que a gente identificou, o falso atendente do INSS. Pessoas que entram em contato fingindo que são pessoas do INSS dizendo que tem que ser feita uma prova de vida, que tem que ser feito um recadastramento. E dessa forma eles têm acesso a dados sensíveis da vítima e daí contraem empréstimo, abrem contas no nome dessas vítimas. E agora, essa do INSS, ela me preocupa um pouco, porque o próprio INSS divulgou agora recentemente que vai começar a fazer esse atendimento via WhatsApp. Eu trago essa informação para o senhor porque nós temos um idoso aqui. Na verdade, a Rádio Roraima tem muitos idosos. E eu conversando com um deles, partiu dele a iniciativa de falar que realmente o Brasil precisa discutir medidas mais enérgicas e também formas de proteção aos idosos que mexem muito no celular. Porque ele falou, inclusive, nesse dia, que ele já estava assim, saturado das demandas, das inúmeras ligações que ele recebe, que ele tem certeza que são golpes, porque são coisas que não fazem parte do dia a dia dele. O último que ele contou era até a insistência para ele fazer uma transação, mandar R$4.000, liberar o valor da conta dele. Ele disse, não, isso aí eu faço na boca do caixa. Se é esse valor, eu vou fazer na boca do caixa. Esse é esperto. Mas a gente se depara com muitos que não são. Sim. A verdade, assim, os golpes eles estão cada vez mais sofisticados e, claro, o meu público da delegacia é o público idoso, então é óbvio que eu vou falar sobre o público idoso. Mas nós temos pessoas de todas as idades caindo, né? Às vezes... Eu já caí em 5 delegados. De tão perfeito. E registrou o boletim de ocorrência. Não, que eu fiquei foi com vergonha. Porque isso acontece são muito perfeitos. São. Eu tenho golpes, às vezes, que quando é feito o registro de ocorrência, né, o boletim ele é encaminhado para o delegado para eu fazer os despachos. Então, vamos ouvir as pessoas, vamos fazer diligências, vamos solicitar imagens, vamos não sei o quê. E tem vezes que eu leio o relato e eu digo, eu cairia nesse golpe. Se fizesse comigo num dia que eu tô muito atucanado, que eu tô com muita coisa, que eu tô na correria, que a gente às vezes para, não deve, mas a gente para na sinaleira para responder uma mensagem no celular enquanto o sinal tá fechado. Eu acho que num dia turbulento, eu cairia. Cairia. Porque tem uns que eles têm, assim, um português ruim, que a gente percebe ali na hora. Mas tem uns que realmente eles conseguem, na conversa... São sofisticados. Sofisticados. Olha, eu vou lhe passar para tal departamento. Nosso departamento de vendas vai entrar em contato. E realmente a outra pessoa que vem, muito convincente. Os documentos com carimbos... realmente dos órgãos públicos federais, né? A forma como eles se comportam com o robozinho do WhatsApp. Então, fica tudo muito perfeito. Você já no finalzinho é que percebe, quando percebe que caiu num golpe. Exato.
exato. Aí já não dá mais. Minha mãe já caiu, né? E daí ela não gosta que eu fale isso nas entrevistas, e eu falo em todas as entrevistas que eu vou. O que eu digo, é interessante que as pessoas saibam também, porque ela é uma pessoa que eu falo Mas o sempre. senhor conseguiu revelar, desvendar? Sim, graças a Deus ela conseguiu o dinheiro de volta. Não foi aqui foi no Rio Grande do Sul, né? Mas conseguimos, e daqui eu consegui colaborar da forma que conseguia, né? Também Num desses essa 5 investigação. que eu passei, que eu contei pro senhor, o rapaz ficou tão assim, como eu falei, eles são muito pacientes, né? E já no meio da conversa, pro final, que eu percebi que era um golpe, aí eu falei que eu não ia fazer o depósito. E aí ele ficou tão irado, eu acho que ele tinha uma meta para bater no dia, que ele se revelou. Sim. Se você não fizer, eu vou atrás de você, eu vou te matar. Eu digo, então, meu filho, você vai ter que matar. Porque primeiro que eu já tô querendo é o empréstimo. E tu tá dizendo que para tu me emprestar eu tenho que te dar. Se eu tivesse, eu não tava pedindo emprestado. Exatamente. E aí ficou aquela confusão, eu vou colocar seu nome no SPC. Eu digo, é só mais um, que ele já tá lá. Então não tem problema. E aí parou, mas é um constrangimento muito grande, porque realmente são golpes muito bem aplicados. São golpes muito sofisticados, né? Como eu falei. E quando a gente desvenda um modus operandi, já surgem outros golpes e surgem outros golpes. Mas o importante é isso, toda vez que a gente faz o diagnóstico de um golpe que esteja acontecendo em grande quantidade, a gente tem tentado fazer esse trabalho de alerta, de prevenção da população. E tem pessoas que vêm na delegacia, às vezes para registrar o boletim de ocorrência, dizendo assim, olha, tentaram me dar um golpe, mas no meio do caminho eu descobri, eu me lembrei, eu não sei o que. Então a gente vê que esse trabalho realmente de palestra, de panfletagem, é bastante cansativo, né? Eu até antes já falei que eu tava bem cansado, né? Eu tô nesse mês bastante cansado por causa da operação. Viajei para vários municípios, nós já fizemos ações em 10 municípios durante esse mês. E é muito importante. Ele se torna difícil, delegado, porque ele é um crime aplicado geralmente pela parte, né, eletrônica, é um crime virtual. Ele se torna mais cansativo porque você recebe a denúncia e a vítima ela quer que seja feita ali a ação, né? Exato. Ele é um crime complexo. O estelionato por si só ele é complexo. E no meio eletrônico ele é ainda mais complexo. E quando a gente fala isso num volume grande de pessoas, é ainda mais complexo. Ainda. Então, assim... Mexendo com o idoso, que é mais complexo, que é pra ontem. E às vezes, assim, quando tu vai tratar com uma pessoa que tem mais afinidade com tecnologia, ela já te traz tudo pronto, né? Ela já diz, eu falei com esse número, eu tenho esse extrato, eu tenho isso, tem aquilo. Às vezes tu vai atender vítimas que, assim, elas não sabem abrir o aplicativo do banco para conseguir um extrato, elas já apagaram a mensagem que tinha o número com que eles falaram no celular. Então, assim, tudo é muito dificultoso, sabe? Mas a gente tem trabalhado incansavelmente. Eu agradeço sempre a minha equipe, que embora quem apareça em entrevistas e coisas, normalmente é o delegado, né, que está à frente, mas sem a equipe a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. E o trabalho massivo quem faz é a equipe, né? A equipe de investigação, são as escrivãs que fazem esse trabalho de coleta de informações, de termos de declaração. E então é todo mundo trabalhando muito para poder entregar para a sociedade um bom trabalho. Delegado, a gente está falando sobre a complexidade da coisa e esse mutirão que vai terminar agora dia 29. O trabalhação, né, em si. Você falou que ela é a nível nacional. Então ela não vai parar agora, ela vai começar a desdobrar, né? Porque como eu vi aqui, vocês pegam muitos dados, né? Telefone, que vocês vão agora cruzar as informações e iniciar, na verdade, as investigações. Exato, porque numa investigação tu tem milhares de coisas, por exemplo, tu tem um telefone que a vítima falou, aí tu tem que pedir para uma empresa telefônica os dados cadastrais vinculados àquela linha. Aí às vezes tu descobre um nome, às vezes tu não descobre. Aí às vezes tem um CNPJ, daí vai pesquisar o CNPJ. Aí tenta bater também várias pessoas que foram do mesmo tipo de golpe, ver o que tem em comum, entendeu? É um trabalho que ele é dificultoso, isso aí demora uns 2-3 meses, às vezes, para tu fazer toda uma investigação nesse aspecto, né? Mas a Operação Virtude, ela é focada agora no mês de junho, até porque dia 15 de junho foi o Dia Internacional da Conscientização a respeito da violência contra pessoas idosas, mas o trabalho da delegacia é 12 meses no ano, né? Então, a gente continua trabalhando, os boletins de ocorrência são registrados o tempo todo, porque a gente tem a delegacia virtual, então realmente é 24 horas. A gente tem um canal também de denúncias, que é o Disque 100, que é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos, então a gente recebe também muitas denúncias, e a gente está focando nos golpes, só que os golpes e o estelionato, eles representam, assim, 50% a 60% do trabalho da delegacia. A gente lida ainda muito com maus tratos,
com abandono, com negligência, com apropriação de bens de pessoas idosas, que na maior parte das vezes são os próprios familiares que contraem empréstimo no nome do idoso, são os familiares que retêm o cartão do idoso, são os familiares que se apossam da aposentadoria, do benefício de prestação continuada. Então é um trabalho bem denso. Às vezes as pessoas pensam, a delegacia do idoso é uma delegacia tranquila. Já pode ter sido, eu acredito que assim, sabe, uns 10 anos atrás, quem sabe tenha sido, mas com o aumento, que nem eu digo, né, dos crimes e com o envelhecimento da população, porque a gente está trabalhando com isso também, né? O IBGE já falou que nós estamos ficando velhos. Estamos ficando velhos. E o Brasil, isso eu nem sabia. Eu fiquei sabendo agora em maio, nesse curso que eu fiz em Brasília, a população brasileira envelheceu muito rápido. Porque quando tu compara com países, por exemplo, europeus, para dobrar o número de idosos, os países europeus demoraram quase 100 anos. Então eles tiveram 100 anos para se preparar. O Brasil, em 25 anos, praticamente dobrou o número de idosos aqui no Brasil. Então, assim, a gente tá uma população muito grande de pessoas idosas e que o país não se preparou para atender todas essas pessoas. Então, a gente vê que precisa, assim, de uma mudança como um todo, né? As instituições precisam mudar, nós, a polícia, a gente está tentando mudar para tentar abraçar esse público, para tentar entender esses novos crimes, para suprir essas novas demandas, e o Estado como um todo, né? O Estado que eu digo o país, né? O país precisa se adaptar e construir políticas para essas pessoas, tendo em vista que cada vez mais a população vai envelhecer mais, porque a expectativa de vida está cada vez aumentando, graças a Deus, né? E eu pego o gancho desse senhor mesmo, ele está até aí. Ele é uma pessoa realmente muito, assim, ativa. Mas a gente vê que com o passar dos anos mesmo, é normal, o cérebro vai parando, a gente já não tem, né? O idoso ele já não tem mais filtro, né? Ele fala o que vem na telha mesmo. E ele me chamou a atenção e foi quando eu mandei o e-mail pedindo para que o senhor viesse, porque ele disse, olha, preciso fazer alguma coisa por nós, porque é tanta tecnologia, o idoso não acompanha, mas a gente precisa do celular, porque não tem mais telefone fixo. E aí a gente fica aqui com a parte sensível da coisa, e todo dia é ligando, a gente tem que falar, não quero. Só que no meio desse não quero, tem os que querem, que estão na vulnerabilidade, que estão realmente, né, ainda, como é que eu posso dizer, sensibilizados com a situação dos filhos, que acabam se vitimizando, né, e convencendo esses idosos a adquirir empréstimos que vão além do teto, né, e na verdade não compartilham. Isso é uma realidade. Então eu gostaria que o senhor aproveitasse esse momento para falar agora um pouquinho nesse outro segmento, né, realmente dos maus tratos, dos abusos contra os nossos idosos. Esses crimes, eles são crimes que nos doem mais, né? Eu vou dizer, particularmente a mim, pelos fatos que nós já pegamos na delegacia, são crimes que me entristecem muito, principalmente porque 80% desses crimes são cometidos por familiares. Então são familiares que, como eu falei, se apropriam de bens, se apropriam de valores, contraem empréstimo na aposentadoria dos avós, né, dos tios-avós, enfim, das pessoas mais velhas, ou negligenciam nos cuidados, né? Então deixam de dar a alimentação devida, o idoso, a idosa está precisando de uma consulta médica, não levam para uma consulta médica. Então eu sempre falo para as pessoas, é muito difícil que esse idoso ele procure a delegacia para denunciar, porque é muito difícil tu denunciar um filho, é muito difícil tu denunciar um neto. Então ele sofre muitas vezes no interior das suas casas, vizinhos são quem denunciam, é um amigo que denuncia. Por quê? Porque vê sinais de violência. Chega lá e vê o idoso com uma marca roxa no braço, vê o idoso com um galo na cabeça, vê o idoso magro demais, ou com aspecto de desnutrido, ou uma coisa que eu falo sempre, que eu reparo muito quando eles vêm na delegacia, as unhas, porque as unhas é algo que tu precisa normalmente de ajuda para cortar, né? Então assim, unhas sujas, unhas compridas. Então é muito triste ver pessoas que muitas vezes contribuíram uma vida inteira para o bem-estar da sua família, e agora quando precisam, a família simplesmente vira as costas e não tem a paciência, não tem o carinho, não tem o respeito que essas pessoas merecem, né? Delegado, o senhor falou sobre o Disque 100, mas se nesse momento eu estou com alguém nos ouvindo, nos acompanhando, e diz, olha, eu preciso chegar na delegacia, eu sei que ele está cansado, ele já falou, mas eu preciso chegar lá e denunciar esse caso. Onde é que está a delegacia do idoso aqui? A delegacia do idoso, ela está localizada no prédio do 2º Distrito Policial, no bairro Buritis, Avenida Mário Homem de Melo,
3546, bem próximo à feira do Buritis, né? Para quem conhece mais aqui a cidade. Nós funcionamos, o horário do expediente é das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, mas os registros de ocorrência podem ser feitos a qualquer hora, 24 horas do dia. Aí a pessoa pensa, mas o segundo DP é muito longe, eu moro perto do 5º DP, ou moro perto do 1º DP. A pessoa pode fazer o registro no 1º DP, pode fazer o registro no 5º DP, e esses boletins de ocorrência eles são encaminhados para a gente. A pessoa não precisa se deslocar até o 2º DP. Muito bem. Se você presenciou ou sabe de um idoso que está sendo maltratado, eu não tenho certeza, eu tenho dúvida, não tem problema. Faça a sua denúncia, porque ela vai ser mantida sob o mais absoluto sigilo. Você vai colaborar e é a polícia quem vai investigar. E nós estamos aqui hoje falando sobre o Junho Violeta, combate à violência contra o idoso. Obrigada, delegada. Eu que agradeço a oportunidade e, como tu falou, é isso. Se souberem de algum caso de maus tratos, negligência, qualquer tipo de crime, denunciem. Eu sempre digo que no caso de violência contra pessoas idosas, se omitir também é estar cometendo um crime. Então, obrigado pela oportunidade. Ficou a dica. Gente, estou indo embora. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência. Hoje foram histórias importantes, interessantes e extremamente emocionantes que contribuíram com o meu crescimento e o seu, com certeza. No próximo domingo a gente volta com muito mais. Até lá.